O Palmeiras é um clube centenário repleto de conquistas em toda a sua história. O clube encantou o Brasil com elencos espetaculares. Certamente é bastante complicado elencar aí os 5 maiores jogadores da história do Palmeiras. Difícil elencar e não cometer injustiça diante de um clube com uma trajetória marcante e com jogadores tão expressivos. Ademir da Guia, Luiz Pereira, Julinho Botelho, Djalma Santos, Jair Rosa Pinto, Evair, só aqui já deu 6. Como é que você vai eleger 5? O Palmeiras, notadamente, é reconhecido pelos grandes goleiros que fizeram parte da sua história. Podemos citar mais recentemente o Marcos, né? Ídolo do Verdão. Palmeiras é conhecido como Academia de Goleiros. Quem começa respondendo hoje? CH, qual foi o primeiro grande goleiro da história do Palmeiras? Oberdan Catani. E para você, Tigrão? Oberdan Catani, que é de Itapira, que está nos vendo. A cidade toda nos vê lá. Grande audiência do programa em Itapira. Oberdan Catani. Inclusive tem busto lá no Palestra Itália. Vamos à resposta para saber qual foi o grande goleiro da história do Palmeiras. Acertaram, parabéns. Oberdan Catani. Oberdan Catani chegou ao Palmeiras em 1940, quando ainda se chamava Palestra Itália. Goleiro de alta estatura e elasticidade, conhecido pelas suas mãos grandes. Catani era o principal goleiro brasileiro na década de 40. Nessa época, inclusive, seria certamente o goleiro das Copas do Mundo de 42 e 46. Mas, por conta da Segunda Guerra Mundial, as Copas não aconteceram e o Oberdan Catani não teve a oportunidade de disputar essa competição. Pelo Palestra Itália, o goleiro natural de Sorocaba atuou durante 14 anos, de 1940 até 1954. Foram 351 jogos disputados e diversas conquistas, entre elas o Paulista de 42, 44, 47 e 50, Torneio Rio-São Paulo de 51 e Copa Rio Internacional de 1951, que o Palmeiras considera como título mundial. Palmeiras e a FIFA, né? A FIFA reconheceu, né? Como... Reconheceu ou não reconheceu o título mundial do Palmeiras 51? Reconheceu. Reconheceu? Está no site, pelo menos. Vamos aqui abrir aspas, porque é o seguinte, olha, a gente segue aqui com o Palmeiras, mas o Palmeiras atual. Serafim Delgrande é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Serafim Delgrande foi o homem forte do futebol do Palmeiras na chamada Era Parmalat, quando o Verdão ganhou tudo que disputou, títulos e mais títulos. E ele falou o seguinte, olha, sobre Abel Ferreira assumir a seleção brasileira caso seja chamado. Em seleção nenhuma eu acho que o Abel Ferreira daria certo. O trabalho dele é no dia a dia, os treinos dele são aulas de futebol. Ele está advogando em causa própria para não perder o treinador para a seleção brasileira, ou tem realmente esse problema o Abel Ferreira? Ou seja, o dia a dia dele é forte, treinamento é forte e seleção brasileira não tem tempo para treinar. As duas coisas, não é? Uma coisa não inviabiliza a outra, eu acho que ele está defendendo causa própria, sim, mas também é uma verdade isso. Mas esse problema, entre aspas, todos os treinadores que vão para dirigir selecionado enfrentam. Então ele vai ter que se adaptar. Agora, a grande marca do Abel Ferreira são os treinamentos, a insistência, a repetição. Ele é muito forte nos treinamentos. O que ele falou é verdade. Os treinamentos do Abel, para quem convive ali, são verdadeiras aulas. Mas esse problema, caso ele seja convocado, né, ele vai enfrentar e outros tantos que forem convidados também enfrentarão o mesmo problema. Tigrão. Prosopopeia flácida para ninar bovinos. Prosopopeia flácida para ninar bovinos. Então a pergunta que eu devolvo para esse, entre aspas, interessantíssimo, é o seguinte:
Tá bom, então leva um cara que não sabe dar treino, assim ele não tem problema de não ter tempo de treinar. Então se o problema é porque o cara é intenso no treinamento e é altamente competente e lá precisa de tempo, mas pelo menos esse sabe dar treino, mesmo que num tempo menor, ele será melhor do que um que não vai ter esse problema porque é só H, é só conversinha. Então, Serafim deu grande, né? Prosopopeia flácida paraminar bovinos Serafim, também que conhecido. Um dia foi o cara do futsal do Brasil, há muito tempo atrás. Então, conhecido também, né, o prosopopeia como conversa mole pra boi dormir. Conversa mole pra boi dormir. Então leva um cara que não treina, aí não tem problema. Tá de boa. Esse foi o Na Lata de hoje.